E a procura de jogos para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura para PlayStation para jogar de tudo por um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site GoToGames. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um de seus jogos favoritos é na Rei dos Coins. Salve galera, beleza? Good de volta com mais vídeo pra vocês, começando a semana, espero que a semana de vocês seja excelente. E galera, hoje a gente vai falar sobre novo Nintendo Switch 2, que inclusive o lançamento oficial é hoje, né? Dia 2 de junho, essa semana na verdade é o lançamento dele. E logo ele já começa a dar as caras por aqui no Brasil, algumas pessoas já fizeram a pré-venda e tal, fiquei sabendo que parece que a Kabum já tava com os consoles, já quem fez a pré-venda para ser enviado aí, logo já de lançamento o pessoal já começar a receber. E a gente tem uma notícia quente sobre, que vale a gente ressaltar, que é que a Nintendo ela tá bloqueando o console. E tem muito aquele negócio que se fala se esse novo Switch 2 ele vai ser tão explorável, né, igual o primeiro foi, etc. E eu vou falar uma coisa pra vocês, mano, tudo é possível, mas a Nintendo nesse novo Switch 2 ela bateu em cima, mas só na prática, quando o console estiver no mercado, passar uns tempos, a gente vai conseguir ver se realmente a Nintendo conseguiu realmente combater essa questão de realmente limitar o console nesses quesitos, que é o que? Fazer as tais modificações no console. Até porque a Nintendo, antes mesmo dele sair, agora no momento, ele vazou, certo? Em alguns varejistas aí pelo mundo. E alguns youtubers de outras regiões conseguiram acesso a esse console de forma antecipada. Porém, teve uma surpresa por ter esse console antes da hora. Eu vou falar disso também. E no vídeo também vamos comentar sobre Resident Evil 9, galera. Tá tendo uma informação quentíssima que essa semana finalmente vai ter o grande anúncio do novo Resident Evil 9, que todo mundo se fala na internet, é rumorizado já tem um bom tempo. E aí a gente tem as informações quentes agora, certo? Então vamos continuar dando ênfase nos assuntos. Vai clicando aqui no gostei aí, se não clicou, para ajudar. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações, galera. Senão o YouTube não vai enviar os vídeos nossos pra vocês, beleza? No meu site, para quem procura jogos da Play 4 e 5, não tá ocorrendo promo no momento, numa grande escala, mas o UFC 25 ainda está no valor promocional de futebol para quem tem interesse por 65 conto. Fechou no site, só esperar o envio, é no dia. Tem Black Myth Wukong no preço bom, Assassin's Creed Shadows também tá no valor promocional, e o Forza 5 também tá no valor promocional, certo, galera? E além desses jogos, tem também o novo Elden Ring Night Train também, que é o grande lançamento só agora, tá 139 conto. Para Play 4 e 5, para quem quiser, o jogo está sendo bem aceito, mais de 2 milhões de cópias vendidas só em 3 dias aí pela publicadora, então é um jogo que está sendo bem aceito. O Black Ops 6, galera, também tá no valor muito bom, para quem tiver interesse no último Call of Duty que saiu, você pega ele e na sua conta mesmo você tá com ele, certo? E também tem o Spider-Man, o 2 ainda está por 112, ainda tem, não saiu a unidade dele. Ainda dá uma bugada no valor. Ele ainda tem ainda uma unidade por 112 conto no último Spider, no 2, cara. Tá muito bom, porque sobrou. E o Spider 1 também por 60 ainda tem. E o Red Dead, galera, 1 e o 2 também tá no valor promocional ainda. O 2 tá 62 e o The Last of Us 2 também tá por 99 conto, a versão normal. Apenas esses games estão em oferta lá no site. Fora esses, nos próximos dias, é interessante você estar no grupo do WhatsApp, que essa tela, para você estar nela, o primeiro link na descrição você vai estar já para entrar no grupo. Aí lá vocês vão estar olhando as ofertas em tempo real do que vai estar ocorrendo de alguns jogos. Às vezes é interessante você estar lá para estar por dentro, e se tiver interesse em algum game, pelo Zap mesmo, você fecha. Tá? Então só para avisar mesmo. Vamos continuar o assunto aqui, como a gente estava falando sobre esses assuntos, né, em questões aí e tudo mais e tal. Vamos falar primeiro do Resident Evil, né, que a gente deu uma palavra nele primeiro, depois a gente falou da prévia que vai ter o assunto sobre o Switch também, o novo Switch 2. Primeiro sobre Resident Evil 9, galera. O jogo ele já era falado já tem um tempo que a gente vai receber esse 9 e que logo ele vai ser anunciado pela Capcom. É um dos maiores insiders, Golem já tinha comentado. E agora a gente tem praticamente quase com a confirmação, viu? Hoje, na segunda-feira quente, que o jogo deve ser anunciado essa semana na lá na Summer Game Fest. Vocês sabem que a Summer Game Fest é um dos maiores eventos aí prometido agora para esse meio do ano. E eu tô empolgado, cara, porque esse evento ele vai ter mais de 60 empresas presentes. Então, se essas empresas estão presentes é porque eles têm coisa nova para divulgar. Então me deu uma certa animação para esse evento por conta disso. Muitos grandes vão estar lá, PlayStation, Square Enix, um monte, Capcom, né, inclusive. E é dito que lá que a Capcom vai mostrar esse Resident Evil 9. O evento é programado para sexta-feira, agora dia 6. E eu vou trazer uma live aqui ao vivo pra gente ver ao vivo as novidades, porque não dá pra perder. E
um dos grandes sucessos, né, que é uma sequência de Resident Evil, pode ser um dos destaques por lá. Olha só, estamos finalmente na temporada de eventos da indústria dos games, que certamente contará com grandes anúncios de diversas empresas. Nesse meio, Capcom vai ter um dos destaques. Just Golem, inclusive, voltou a falar sobre Resident Evil por meio de suas redes sociais. Por meio de uma publicação, ele afirma que 95%, olha aqui que o cara fala, ele diz que 95% de certeza que Resident Evil 9 será anunciado lá nessa Summer Game Fest pela Capcom. 95%. E olha, eu vou falar pra vocês, mano, Just Golem já vazou coisa de jogo antes de ser anunciado, e que ele tomou o próprio strike da própria empresa, explanando a imagem real do jogo antes mesmo de ser divulgado. E ele acertou tudo. O cara, ele realmente é uma fonte com grande credibilidade. Muitas vezes ele já divulgou coisas antes que deu problema pra ele, pra vocês terem noção, porque a gente consegue ver que era real. E aí, mais uma vez, ele tá falando aqui. Então, não dá pra gente até acreditar, basicamente. Não é ainda real, oficial, confirmado, mas ele tá falando que no evento é 95% de certeza que a Capcom vai mostrar. Porque ele viu dizer que o jogo só tá pra ser anunciado já. E o lugar é lá, porque a Capcom tá confirmada, beleza? Vale observar que até o momento dessa publicação ainda não teve a Capcom falando e tal. Mas ela não vai falar, né, se for pra ser no evento mesmo. A gente só tem essa prévia mesmo de insider que tem fonte, né? E ele falou exatamente isso. É a primeira vez que nos bastidores tem muito barulhinho sobre isso. É um tipo de movimentação nos bastidores que geralmente é um sinal que estamos prestes a ver um Resident Evil sendo anunciado, segundo ele. Somando isso, as contas oficiais da franquia Resident Evil nas redes sociais da Capcom parecem estar ficando mais ativas de repente, o que isso dá mais ênfase. E tem também declarado o Andy, né, cuja palavra levou consideração nesse caso a sério também. Então, ele até disse aqui uns possíveis detalhes, o que vai ser Resident Evil 9, né? Ele fala que o Resident Evil 9 começou o seu desenvolvimento em 2017, segundo ele. Depois que se iniciaram as vendas do Resident Evil 7, e em 2017, após o Resident Evil 7, a Capcom já estava trabalhando no 9. E vai lembrar que o último que saiu dessa franquia foi o Village, que foi o 8, né? E ele fala esse andamento de desenvolvimento que já tem um tempo que começou. A versão original destaca que Resident Evil 9 é um jogo cooperativo de mundo aberto ambientado na ilha fictícia, inspirada em Singapura, inclusive, ele fala. Jill Valentine seria também uma personagem que já tem na franquia Resident Evil, inclusive. Jill Valentine vai ser sua parceira no modo cooperativo na versão do Resident Evil 9. Ele vai ter essa parada de cooperação. Vocês lembram do Resident Evil 5, galera? Que tinha essa questão da cooperação? Você jogava você mais seu amigo ia zerando o jogo juntos. O 9 vai ter essa cooperação. Cara, eu já gostei só de ficar sabendo disso, certo? E ele fala que a Jill estará presente nessa cooperação. No Resident Evil 9 também destaca em 2020 e 2021, por volta da época do marketing do Village, após o lançamento do R3. Ele ainda fala que o jogo vai ser em terceira pessoa, o Resident Evil 9, terceira pessoa e não primeira pessoa, e igual o Village, né, que era primeira pessoa, o 7 também, então vai mudar. Eu acho que Resident Evil, eu prefiro em terceira pessoa, é a essência do Resident Evil, né. E ele ainda continua falando e tal, que eles usaram avanço tecnológico para uma re-engine melhorada nesse novo, tipo a de Dragon's Dogma, segundo o Just Golem. Resident Evil 9 não terá apenas uma campanha, vai ter outras. E o projeto é ambicioso, apesar de ter o Leon como protagonista de Resident Evil 9, será voltado para o horror, mais para o horror do que para a ação. A ambientação terá uma atmosfera de horror gótico muito forte. E um monte de coisa, cara. Ele divulgou, essa aqui é uma das coisas que a gente pode falar. Bom, galera, agora vamos falar do Switch 2, né? A gente tava falando no começo sobre essa questão de modificação, de bloqueios da Nintendo com esse novo Switch. O pessoal, muito se fala se esse Switch 2 vai ser flexível na questão de limitações pela Nintendo para fazer os possíveis destraves, as possíveis modificações, que era uma coisa que a Nintendo nunca conseguiu combater nos seus Nintendo, né? Lá nos primórdios sempre teve essas paradas de destrava, até no 64, né? Que tinha os cartuchos ali que não eram os oficiais. Depois teve o Wii, que também foi uma terra sem lei. Os caras fizeram até no CD de destrave também, né? O CD do Pipchus, o Wii U. Não teve nenhum Nintendo que não conseguiu ser modificado. Todos foram possíveis, né? E bem flexível, eu falo.
E a Nintendo, ela sempre tenta bater de frente com isso e tenta bloquear isso de algumas formas. E a gente já teve uma prévia, galera, de bloqueios de outras formas no Switch 2, que foi o caso do console ter saído antes do mercado por alguns varejistas que vazaram ele. Tipo assim, a pré-venda dele é essa semana, quem comprou recebe essa semana, começa a receber. Mas antes, semana passada, a gente tá falando papo de semana passada, já teve gente com o Switch 2, porque teve varejista que recebeu o console antes para programar seu estoque para fazer envio apenas no dia do lançamento, só que eles começaram a adiantar isso, e teve inclusive youtubers que teve acesso a Switch 2 antecipadamente, até para ganhar vantagem, para fazer vídeo, unboxing primeiro, aquela coisa. Só que tiveram uma surpresa, a Nintendo já sabendo que isso poderia acontecer, porque não dá pra segurar tudo, né? Às vezes tem alguém que vai vazar o bagulho antes, igual aconteceu. A Nintendo falou, vamos deixar, porque quando a pessoa pegar vai ter uma surpresa. Ele vai até o Switch 2 ali na mão dele e tal, mas ele não vai conseguir ligar, ele não vai conseguir acessar nada dentro do console, porque a gente vai bloquear antes do lançamento. Tudo no console do Switch 2 vai ficar indisponível antes do lançamento. E foi o que aconteceu. A Nintendo bloqueou, cara. Teve uns youtubers aí que fizeram unboxing, ao ligar o videogame aí, fizeram unboxing, mostraram tudo, mas ao ligar o videogame mostra uma tela de bloqueio, que o console não pode ser inicializado porque não lançou ainda. Olha o tanto que a Nintendo foi esperto nesse Switch 2. Isso levantou um leque de possibilidade, de, tipo, talvez não ter possibilidade, na verdade, sobre tais modificações nesse Switch 2, né? Tipo, modificar ele, etc. Será que vai ser fácil igual o primeiro? Né? Porque o primeiro teve a versão 1, né? Que a galera fazia por software. A versão 2 era num chip que era mais difícil, mas mesmo assim os caras conseguiram através de um chip, colocar o chip no console. E foi possível do mesmo jeito. E o Switch 2, será que vai ser logo de cara já em beer para fazer essas tais modificações? Eu acho que sim. Mas não sei, cara. A Nintendo nunca conseguiu combater. Se ela conseguir nesse novo, aí vai ser uma novidade suprema, simplesmente, né? Então é isso, ó. Acontece que a Nintendo conseguiu impedir qualquer vazamento, afinal ela fez com que o console pedisse uma atualização para poder funcionar tal a partir do dia 5 de junho, que é o lançamento dele. Eu tava falando hoje que era o lançamento, mas é dia 5, essa semana é o lançamento dele, né? Então até dia 5 quem tem o Switch 2 já vazado aí não vai conseguir fazer nada, só tem um console. Porque não funciona através dessa atualização. Você liga ele, a atualização é exigente para o console ligar. E como a atualização só é apta para o dia 5, quem teve ele antes não consegue ligar, certo? E é simples, tomaram no brioco quem tentou pegar o console antes para estar jogando aí e ganhando vantagem, né? Talvez ganhou só para ter mesmo, fazer vídeo e tal, mas não da interface pelo menos, ou de jogos rodando nele. Isso aí, infelizmente. Agora sobre destrave, só o tempo pra gente ver, né? Enfim. O vídeo foi esse, vocês acham? Comenta. Até o próximo vídeo, galera. Falou, tamo junto.